Lição número 292. O final feliz de todas as coisas é certo. As promessas de Deus não fazem exceções. E Ele garante que só a alegria pode ser o fim de todas as coisas. No entanto, cabe a nós decidir quando isso será alcançado. Por quanto tempo permitiremos que uma vontade alheia pareça opor-se à sua? E enquanto pensarmos que essa vontade é real, não acharemos o fim que ele designou como o desenlace de todos os problemas que percebemos, de todas as provações que vemos e de cada situação com a qual nos deparamos. Contudo, o fim é certo, pois a vontade de Deus é feita assim na terra como no céu. Buscaremos e acharemos segundo a sua vontade, que garante que a nossa vontade seja feita. Pai, nós te agradecemos por garantir-nos que no final só haverá desenlaces felizes. Ajuda-nos a não interferir e assim atrasar os finais felizes que nos prometeste para cada problema que podemos perceber, para cada provação que ainda pensamos ter que enfrentar. Eu não sei se você já percebeu, mas nunca existe um final feliz no mundo. Já percebeu isso? Quando eu era criança, eu achava que um final feliz era casar e ir para nova casa. Eu acho que eu olhava ali muitos filmes românticos, né, que sempre terminava em casamento no final e com aquela frase dizendo o fim, ou então felizes para sempre. Só que nos filmes só parece que foi um final feliz porque a história acabou, não é? O filme acaba, as cenas acabaram, então acabou ali, né? Final feliz. Porque eu casei com 18 anos, achando que esse seria o meu final feliz. E não foi. Por que que não foi? Simplesmente porque não tinha acabado. Não era o fim da história. A história continuou, continuou, continuou. E onde tem história, tem passado. Ou seja, não acaba, não acabou, tem um passado. É isso que Jesus está falando hoje. Ele diz que o final é feliz. Ele afirma. E ele afirma também que o final é certo, é garantido por Deus. O fim sempre é feliz e o final é certo. Só que no mundo não tem fim, né? Por exemplo, ó, hoje eu tenho que fazer uma configuração aqui e uma integração num sistema novo, né? E aí eu acho que isso é muito chato. Então, quando eu terminar isso, eu vou ficar bem, eu vou ficar feliz, eu vou ficar de boa. Só que isso é um auto-engano. Por quê? Porque depois disso vai vir outras coisas. Aí vou ter que cadastrar produtos, vou ter que cadastrar fornecedores, tem toda outras configurações ali, né? Tem isso, tem aquilo. Ou seja, nunca acaba. Então nunca tem felicidade, porque não tem fim. Se, por exemplo, eu acho que é o fim de uma doença, né? Eu tô aqui doente, eu acho que é o fim dessa doença que vai me fazer feliz, eu tô enganada, porque a doença, ela até acaba. A gente vai ali, faz um tratamento, toma um remedinho e ela acaba. Mas aí vem um outro problema, vem uma outra provação, vem uma outra questão, outra situação, ou então vem até mesmo outra doença. Percebe que é assim no mundo? Sempre tem uma coisa, nunca acaba, nunca tem fim. E já falamos sobre isso na lição anterior, né? O mundo é assim. Ele é a ideia de separação de Deus.
ele é a ideia de que o céu mudou, a totalidade foi vencida, foi tragada, alterada, afetada, mudou. Então, onde você olhar, é isso que você vai ver. Onde você olhar, vai ver o passado da separação. Onde você olhar, vai ver aquela ideia que Deus não deu significado, porque Ele sabe que é impossível. Então, no mundo, não tem final feliz, porque Ele em si mesmo não tem fim. As coisas não vão acabar e não vão parar de acontecer. Nada vai mudar. Desde o início do mundo, o mundo é assim. Até, né, tem um filme que mostra muito bem isso, que se chama A Árvore da Vida. É um filme que é bem chato, é bem cansativo, parece que você não está entendendo nada. Mas ele retrata muito bem a culpa, o medo e a punição desde o Big Bang até os dias de hoje. Sempre foi igual. As formas mudaram, sim, as imagens mudaram, mas o roteiro é sempre o mesmo. Então, não coloque esperança no mundo, não fique nessa ilusão de que algo aqui vai mudar, porque mesmo que algo mude por um certo momento, vai vir uma outra coisa, e depois vai vir outra, e vai vir a próxima, porque é assim. Então, qual que é o final feliz que Jesus fala? O que é um final feliz? Ele fala aqui de feliz para sempre. Né? Até porque ele diz aqui também no texto, ó, que cabe a nós decidir quando será o fim, né? Ou seja, cabe a nós decidir quando será só felicidade. E só aqui nessa fala já dá para ver que a felicidade não pode estar no mundo, porque sobre o mundo nós não temos controle. Nós não temos controle sobre as pessoas, sobre as situações, sobre as coisas. E se sou eu que decido, né? Se somos nós que decidimos pela felicidade, então ela não pode estar no mundo, ela não pode estar lá onde nós não temos controle, não temos como controlar. Aqui diz que a felicidade está no fim, né? No final. Está quando toda a história acaba, quando as cenas acabam, quando o passado é abandonado. E falamos esses dias numa lição sobre o passado, né? Mas o que é esse passado, só para nós lembrar? O passado é isso que a gente chama de presente. É isso que a gente vê agora, né? É o eu sou a Bruna, eu sou esse corpo, eu sou esse personagem, isso é o passado. Eu sou a Bruna que tem um marido, que tem uma mãe, que tem um pai, que tem um cachorro, que cuida da casa, que trabalha, que tem que ir no mercado, que tem que lavar a roupa. Entende? Isso que chamamos de presente, isso que chamamos de a minha vida, as coisas que tenho que fazer, os lugares que tenho que ir, isso é o passado. Tudo isso não existe, nunca existiu. Foi só uma ideia, num pequeno instante, onde Deus olhou e disse: não tem significado. Só que nós olhamos para o passado, olhamos para a ideia de separação e dizemos: isso é real, isso é assim, e isso está acontecendo, eu sou isso. E por dar essa realidade ao que não tem realidade, vivemos nessa sensação basal de culpa, medo e punição. O fim que Jesus fala é simplesmente o reconhecimento que a realidade não mudou. É perceber como Deus percebe. É olhar e saber que não tem significado, que nunca teve. É ver o mundo real ao invés de ver ilusão. Ou seja, é ter uma percepção verdadeira, realista, é ser o Espírito Santo e não um personagem, não a Bruna, não um corpo, não um eu separado, sozinho. É não se identificar com a separação e deixar que a verdade que é agora, é o presente, é agora, seja o que é. Então, o fim é quando? É agora. Mas eu preciso decidir pelo fim. Eu preciso decidir confiar unicamente na totalidade.
Eu decido abandonar, soltar, parar de me identificar com o passado. Eu coloco um ponto final nessa história de ser separado que eu estava contando até agora. Aí pronto, as cenas acabam, a história acaba, o roteiro de separação acaba. Esse é o fim feliz, esse é o felizes para sempre. Não está na imagem, no mundo, nas formas, mas está na minha decisão de confiar unicamente na totalidade, de me identificar com o Espírito Santo, a mentalidade de Deus, e não mais com um ser separado, com a separação. O final feliz é quando só Deus é e nada mais significa coisa alguma. Deus é tudo e não tem nada mais. É isso.